Olá! Quem nunca pegou um exame de sangue e ficou assim meio perdido, sem entender nada? Pois é, hoje a gente vai decifrar uma parte super importante dele. A história que os nossos glóbulos vermelhos, as famosas hemácias, estão tentando contar. Olhando assim, parece uma verdadeira sopa de letrinhas e números, não é mesmo? Mas pode ficar tranquila. A ideia aqui é que, no final, tudo isso faça bem mais sentido. Então, bora começar essa nossa investigação. O nosso foco vai ser o que o exame chama de série vermelha. É exatamente aí que as hemácias começam a nos dar as primeiras pistas sobre a saúde do corpo. E para a gente poder começar essa investigação, a gente precisa conhecer, digamos, os personagens principais dessa história. Eles são os famosos índices hematimétricos. Dá para pensar nisso aqui como se fosse o painel de controle das hemácias, sabe? Nele, a gente tem 4 medições principais, que são o nosso ponto de partida para entender o resto. Vamos dar uma olhada em cada uma? Bom, o primeiro é o VCM, ou volume corpuscular médio. Falando de um jeito bem simples, ele mede o tamanho médio das hemácias. Funciona assim: se o valor do VCM está baixo, quer dizer que as células são pequenas. A gente chama de microcíticas. Se está alto, elas são grandes, ou macrocíticas. E se estiver ali, na faixa normal, elas são normocíticas, ou seja, estão com o tamanho ideal. Logo depois vem o HCM, hemoglobina corpuscular média. Esse índice basicamente nos diz o peso médio de hemoglobina dentro de cada hemácia. E olha, isso é super importante porque a hemoglobina é justamente a proteína que carrega o oxigênio pelo corpo. Agora, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Se o HCM que a gente acabou de ver é o peso, o CHCM é a concentração. É como se a gente estivesse medindo a intensidade da cor da célula. Um valor baixo de CHCM, por exemplo, indica o que chamamos de hipocromia, ou seja, as células estão mais desbotadas, mais pálidas do que deveriam. E para fechar essa primeira parte, temos o RDW. A função dele é medir a variação de tamanho entre as hemácias. Pensa só, o VCM dá a média do tamanho, certo? Mas é o RDW que vai contar pra gente se as células vão todas do mesmo tamanho, bem uniformes, ou se existe uma mistura grande de tamanhos diferentes. Quando essa variação é muito grande, o nome técnico para isso é anisocitose. Ok, então, a gente já entendeu a parte dos números. Mas como é que isso tudo se parece na vida real? Vamos dar um pulinho para o microscópio para ver como esses índices se traduzem na aparência de verdade das células. E aqui estão aqueles termos que a gente viu, baseados no VCM. É a linguagem que se usa no laboratório, sabe? Normocítica, para quando o tamanho está normal. Microcítica, para as células que são pequenas demais. E macrocítica, para as que são anormalmente grandes. E essa imagem aqui é perfeita para a gente ver a diferença. Olha só, à esquerda as células estão normais, todas iguaizinhas, uniformes. Já na direita, a gente vê exatamente a anisocitose, aquilo que o RW detecta, é uma mistura de tamanhos. E o mais interessante é que às vezes o tamanho médio, o VCM, pode até estar normal, mas um RW alto já acende um alerta sobre essa variação. E sobre a cor, a mesma coisa. A gente tem a normocrômica, que tem aquela cor vermelha, bem viva, saudável, e tem a hipocrômica, que é quando a célula está mais pálida. Isso indica que ela tem menos recheio de hemoglobina, exatamente o que o CHCM aponta para a gente. Nossa, olha só a diferença visual gritante. À esquerda, as células normocrômicas, com a cor bem preenchida, bem vermelhinha. Agora, compara com a direita. As hipocrômicas têm aquele centro pálido bem maior. É um sinal visual claro de que ali tem menos hemoglobina. Mas não é só tamanho e cor, não. A forma das células também é uma pista super importante. Quando existe uma variação muito grande no formato delas, o nome que se dá para isso é poiquilocitose. O ideal, o normal, é que todas tenham aquele formato de disco, bem redondinho e consistente. E o que é muito interessante aqui é justamente ver essa variedade de formas que as células podem assumir. As saudáveis são redondas, como a gente viu, mas na poiquilocitose, nossa, aparece de tudo. Células em forma de alvo, de lágrima, de espinho. E o mais incrível é que cada um desses formatos pode ser uma pista para uma condição de saúde diferente. Certo. Até agora, a gente analisou as células que já estão prontas, circulando no sangue. Mas e a fábrica? Como é que a gente sabe se a produção de novas células está no ritmo certo? Bom, para isso a gente vai contar os recrutas.
Isso aqui é basicamente o ciclo de produção de uma hemácia desde o comecinho lá na medula óssea. Dá uma olhada naquela penúltima etapa ali, o reticulócito. Ele é a célula que está quase madura. É o último estágio antes de ser liberada para a corrente sanguínea e começar a trabalhar. E aqui estão eles, os nossos novos recrutas. Os reticulócitos nada mais são do que as hemácias jovens, que acabaram de sair da fábrica, da medula óssea. Elas ainda têm os restinhos de material genético, e é por isso que com uma coloração especial a gente consegue diferenciar elas das hemácias adultas. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a contagem de reticulócitos nos mostra qual é o ritmo de produção da fábrica de hemácias. Por exemplo, um número alto de reticulócitos pode significar que o corpo está tentando compensar uma anemia, produzindo mais células. Já um número baixo pode ser um sinal de que existe algum problema na própria produção. Beleza, agora chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu os números dos índices, viu a aparência das células no microscópio e agora entendeu como medir a capacidade de produção do corpo. Então, para a gente resumir o que foi visto, os índices, como VCM e RDW, dão os números, os dados quantitativos. A morfologia, que é a aparência, nos dá a imagem qualitativa, o tamanho, a cor, a forma. E a contagem de reticulócitos verifica como está a linha de produção. Juntando tudo isso, a gente tem pistas cruciais sobre a saúde. Mas agora, e isso é muito, muito importante, é fundamental lembrar que esses resultados sozinhos não são um diagnóstico. Eles são pistas, indicativos. A interpretação de tudo isso dentro do contexto completo de cada pessoa tem que ser feita sempre por um médico, por um profissional de saúde qualificado. Agora, da próxima vez que um hemograma aparecer pela frente, a visão vai ser diferente. Não serão só números e siglas, mas sim o começo de uma história. E aí fica a reflexão. Qual história será que o nosso sangue está contando?